Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. E aí você trabalha com o Dinho, entra na faculdade e vai fazer pela primeira vez televisão. Sim. Cara, você era muito novo, bicho. Você já tinha feito televisão, rádio... Assessoria de imprensa. Você tinha o quê? 21 anos? Eu tinha em 2005 21 anos. 21 anos. Então, isso aí. É isso? É. Com 21 anos eu já tinha virado repórter, já tinha trabalhado um monte, feito rádio. Eu com 21 anos eu tava vendo se eu ia sobreviver a próxima semana, cara. É, tá vendo? Não, mas foi bem legal o ter mundo tido das essas drogas é oportunidades complicado. muito cedo, assim. Porque é o que eu falei, eu era obcecado. Então, assim, eu imagino que se eu tivesse me frustrado nessas tentativas iniciais, sei lá o que podia ter acontecido, sabe? Podia ter mudado de ideia. Mas você sabe que é uma coisa que eu admiro muito em você, mesmo. E admiro em pessoas que têm a certeza absoluta daquilo que elas serão. Porque eu não tive isso. De fato, eu não tive isso. E não sei se eu tenho até hoje. Tipo, é isso que eu vou ser e é aqui é o meu lugar. Não sei. Eu vejo em você uma segurança desde que eu te conheci lá em 2005, 2006. Isso já faz, né? De que eu acho que os nãos que você deve ter tomado só te fizeram ir mais forte para aquilo que você queria. E que eu acho louvável. Sinceramente, eu acho louvável. Não, foi sim. Eu acho que esse sonho, cara, só ia se realizar se eu investisse muito nele, até pela minha idade, né? Assim, eu não sei o que seria de mim numa outra profissão, enfim, se eu esperasse, vou decidir, vou fazer a faculdade, aí eu vou me formar, aí eu vou atrás do mercado de trabalho. Não sei o que ia acontecer. Então, o meu drive sempre foi esse, sabe? Assim, de buscar o negócio com muito empenho, com muita vontade. E isso facilitou. Nas vezes em que as portas foram fechadas, eu não contei aqui, mas até chegar na rádio eu passei pelos jornais lá de Ribeirão, batendo na porta e falando, quero trabalhar aqui, quero ser jornalista, quero trazer material, ou de esportes, se vocês quiserem, ou de Fórmula 1, que é o que eu quero fazer. E o cara me falou, não, pode trazer aí de Fórmula 1, a gente publica e tal. Levei o texto, não saiu. Aí voltei lá e falei, não saiu. Tá? Ele falou, não, entrou um anúncio aí, tivemos que tirar a parte da página, mas traz semana que vem que vai entrar. Levei de novo, não saiu. Então, assim, aí eu já percebi que o cara não estava muito afim. Então, Que coisa, né? O cara podia simplesmente falar, cara, pode trazer, eu vejo pra você, mas eu não posso publicar. Exatamente. Sei lá. Exatamente. Mas isso a gente... Então são coisas que exatamente vão te Hoje. freando, mas que, assim, é isso, pela convicção que eu tinha de que era o que eu ia fazer, eu continuei procurando até achar alguém que me abrisse um espaço. Bom, aí você começou a fazer assessoria de imprensa e aí foi fazer o Troféu Maserati como repórter e tal. E você continuou... Que ano você entrou para fazer o anuário automotor? Em 2005 também, coincidentemente... Foi o primeiro anuário que você participou? O anuário foi automotor, que é do Reginaldo Leme, irmão do Dinho. Era no mesmo escritório? No mesmo escritório, eu passei a ser o editor desse anuário. Então, assim, todos os textos passavam por mim, eu revisava tudo, fazia o planejamento, quem ia escrever o quê, e eu fazia esse trabalho como parceiro do Luiz Fernando Ramos, o Ico, que trabalhou também muitos anos na Fórmula 1, hoje mora na Europa. Que foi também nosso entrevistado lá no World of Wheels. Né? Foi também. Foi nosso entrevistado. A gente já vai falar de World of Wheels da Decisão história. do campeonato de 2009 da Fórmula 1. Da Fórmula 1, né? Rubinho e Fórmula 1 Button. aqui, É isso mesmo. É verdade. Vettel e Button, né? Naquele fim de semana especificamente foi Rubinho e Button. Tá bom. Depois o Vettel foi vice-campeão. Bom, e aí você assumiu esse cargo no anuário. E como é que foi daí pra frente? Porque aí teve GT, né? Você assumiu GT? Teve GT também. Na verdade, assim, as coisas caminharam muito bem com o anuário. É um trabalho que eu faço até hoje, inclusive. É uma publicação super respeitada. A gente tem, como o Paulo falou, uma mudança na mídia em geral. E a mídia impressa também está nessa questão, né? Mas o anuário tem se mantém. Ele tem muitos fãs que gostam do anuário desde sempre. É um produto de colecionador, né? O cara o cara compra, o cara gosta de ter, tem a temporada ali para você pegar na mão e folhear, cara, não é abrir um site. Eu não precisa, não. Essa semana eu fui na casa do meu vizinho.
É no mesmo? meu prédio, no 3º andar. Falei, fala Mirandinha, ele, pô, me ajuda aqui a passar de um iPhone pro outro, que eu não tô conseguindo, tá? Ele é um senhor, tem 70 e pouco. Aí eu falei, pô, Miranda, deixa eu ver aqui. Aí comecei a fazer os negócios, tal, apoiei. Quando eu apoiei os 2 telefones dele em cima de um anuário. Aí eu falei, o anuário. Ele falou, pô, o Reginaldo Leme é meu amigo. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, pô, tivemos no bar aí outro dia, junto ali, né? É aquele bar lá do como Nossa chama? Senhora. Isso, Nossa Senhora. Ele vai sempre lá. Queremos uma porção de pastel. Exato, por favor. E aí ele falou, cara, não, porque eu conheço o Reginaldo faz muito tempo. Olha aqui, ó, tá autografado. Ele mostrou, eu falei, eu não acredito, cara. E a gente teve em Brasília agora, nesse final de semana. A gente também. foi na garagem do Amir Nasser. E tinha lá Sim. os anuários estavam lá. Todos. A Mira é nota 10 também. A Mira é Muito, um fenômeno. muito. A gente convidou ele para vir aqui. A gente porque falou, a gente ficou cara, 3 horas conversando com ele e falou, desculpa, mas... Tem muita história. Quando você for a São Paulo, você pode ir lá gravar com a gente? Pô, lógico, tal, super gente fina. E ele falou, e tem as coisas de Fórmula 1 que a gente pode falar e tem as coisas que a gente não pode falar. Eu falei, eu quero essas aí, as que você não pode falar. Verdade. As que você pode falar, eu não quero saber. E ele fala que ele não pode falar. Mas a hora que ele chega aqui, rapaz, Ele fala. vai embora. Sensacional. E aí você começou a fazer assessoria, teve Giancarlo Vilarinho, né? Teve Fórmula muita BMW, coisa, porque você cara. foi pra fora, né? Inclusive, Sim. Aí comecei a acompanhar o Giancarlo Vilarinho, que era um piloto brasileiro aí com muito potencial para os Estados Unidos, né? Chegou a disputar campeonato da Fórmula BMW contra o Alexander Rossi, que foi para a Fórmula 1, ganhou 500 milhas de Indianápolis. Então, eu fazia assessoria para o Giancarlo. Ele teve até uma chance de ganhar uma bolsa da BMW para o que eles chamavam de BMW Scholarship, que te pagava uma parte da temporada e te transformava em piloto oficial da BMW. Ele acabou perdendo essa vaga numa decisão que até hoje eu não entendi, engoliu. Mas enfim, aconteceu, isso atrapalhou muito a carreira dele, mas me deu a oportunidade também de viajar para as corridas, para acompanhá-lo, para entender um pouco do processo do automobilismo lá fora, né? Conhecer as pessoas. Então isso também foi muito legal. E na fase de assessoria, como você contou, e isso também interfere no que eu estou fazendo hoje, a gente pegou a assessoria de imprensa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Isso já para o final dos anos 2000 ali. E o campeonato que tinha 2008, Ferrari, né?2008, 2008, 2009? Corvette, 2009, 10, 11, por aí. E 12 já 12. Tinha, o Lipe já tinha me substituído na função. Você vê que os nossos caminhos sempre acabam se encontrando. Cara, isso porque a gente se conheceu na faculdade. É só por isso. Aliás, é uma história interessante da faculdade, né, cara? O Lipe é um cara que fala pra caramba. Vocês estão vendo aqui. O cara fala sem parar. E aí a gente tava no meu primeiro dia de aula, né? Tava eu e mais 2 amigos aqui. Não, eles já tinham se conhecido num grupo no Facebook. Conta isso. Conta que você já se conhecia. Facebook, amigo, é Orkut. Você acha que você é novinho. Aí a gente tinha se conhecido e tava aqui nós 3, né? E o cara não parava de falar. Mas tudo que o professor falava, ele tinha um comentário. Mas absolutamente tudo que o professor explanava, Mas ele deixava o professor falar? Então, quase que não. E aí a gente pensando assim, meu Deus do céu, cara, esse cara o ano inteiro aqui. Aí a professora no fim da aula, falou, formem grupo de 4 pessoas. Eles estavam em 3. A gente já colou assim na cadeira. Adivinha quem vira para trás? Posso fazer com vocês? Mal imaginava que você ia ter que ouvir esse cara por 20 anos. Pelo menos aí pra frente. E aqui estamos. Mas a gente falou isso. Eu e o Cauê, a gente comentou exatamente isso. A gente estava na garagem do Nasser e o Nasser contando história e ele ia falando em cima do cara. Não, é porque cada coisa que ele falava gerava uma pergunta. Não, mas que você era, tem que tinha que ir no meio aí ali. fala, cara, não pelo era... amor de Deus, ali é a história falando. Cala a boca. Deixa eu falar. Entendeu? Genial, anota a pergunta e fala depois. Não, mas depois perdi o sentido. Eu já nem ia... Então, perdi o sentido quando ele fazia a pergunta. Mas tudo bem. Mas aí, voltando para o ponto, em 2010, 2011, a gente fez a assessoria de imprensa do campeonato da GT. E como eu já estava inserido no campeonato como assessor de imprensa, eu também fui escolhido como comentarista da categoria no Brasil. Primeiro ano na Rede TV, segundo ano na Band. Então foi um momento que eu tive contato com a chefia dos 2 canais e que eu consegui
fazer um serviço que chamou mais atenção. Porque eu já tinha feito na Rede TV a 1GP também, outras categorias. Só que como eu fiz freelas, não era algo fixo, nesse ano foram 2 anos em que eu estive em todas as provas, fiz todas as provas. E isso me trouxe um retorno muito bom lá, do ponto de vista de batalhar as oportunidades que eu estou tendo agora. Então, 10 anos depois, ou seja, isso foi em 2011, 10 anos depois eu ainda estou colhendo frutos desse trabalho. Então, por isso que eu acho decisivo o que aconteceu naquele ano. E por que o Lipe levantou a mão ali e se apresentou? Porque a partir de 2012, quem assumiu essa minha função de assessor de imprensa foi o Lipe, juntamente com o Dinho Leme e o Cadu Tupi. E eu segui outro caminho. Até em 2013 fui trabalhar na Jovem Pan. Né? Então foi mais ou menos assim que as coisas caminharam.